Então, a gente vai ter a honra de escutá-la agora. Já fui um pouquinho apresentada, mas sou Conceição, mulher, nordestina, sertaneja, escritora, professora de literatura, formadores literários. E acho que da escola, eita, tá falhando, pegou. Foi bom que falhou, porque eu não acho, eu tenho certeza que dentro da escola não há nada mais importante para a formação do estudante, do cidadão, do ser humano, do que a literatura. Então, eu trabalho com língua portuguesa, mas trabalho muitíssimo com formação de leitor literário. O mestre Antônio Cândido já pregou, não é, a literatura como direito humano. Então, da mesma forma que a gente precisa do alimento para a manutenção do nosso corpo físico, a gente precisa da arte para a manutenção do nosso espírito, para aquilo que nos remete à nossa humanidade. E o espaço escolar, sem dúvida, é o principal espaço de difusão da literatura, da formação de leitores, da formação de cidadão, para o pensamento crítico e para a liberdade. A escola não pode ser um espaço reprodutor do status quo. Ela não pode ser um braço de extensão para formar aquele cidadão limitado, não crítico, que não vai pensar, que não vai ter as ideias dele. Então, a literatura transcende tudo que a gente imaginar sobre as questões do pensamento. Vai dali do direito humano, que a gente passa pela fruição, pelo direito de você ficcionalizar algo na sua vida, de você inventar, que nós necessitamos, né? Quem teria passado pela pandemia, por exemplo, sem uma leitura, sem uma música, sem um filme? Então, também passa a literatura por essa imaginação do ser humano, do estudante, que ele precisa, né? E eu mesclo um pouco, né, aqui nas cadeias pelas quais passamos, porque eu estou do outro lado também do escritor, mas a gente viu aqui o contexto histórico de políticas públicas, das realizações, da importância das bibliotecas, e ao mesmo tempo eu estou do lado de lá, do professor, de quem está à frente, de quem recebe esses livros, vê os livros chegarem nas escolas, de quem vê o espaço biblioteca dentro das escolas, por muitas pelas quais passei. Infelizmente, era um espaço de depósito, né, de colocar ali as coisas a escola não pode aproveitar naquele momento. E em outras escolas que eu passei, realmente a biblioteca como espaço vivo. E essa biblioteca como espaço vivo para a construção social, para a formação do leitor literário, tem um agente que é fundamental, que é o professor ou mediador de leitura. Eu tive a oportunidade de ser mediadora de leitura no próprio Manuel Bandeira. Eu ainda não tinha terminado o meu curso de letras e amava. Sentava com o menino no chão. Quando cabia da biblioteca, a gente ia para debaixo de uma árvore, ia para outros espaços, ia para a cantina, enfim. Então eu acredito muito nisso. E estou na ponta do lado de cá, né, com os estudantes, porque o livro na escola também não garante que o aluno vá ler. O livro na escola não garante que o aluno vá ler ou vá ler mal lido. Por exemplo, pega aquele livro, folheia ou recebe o livro, bota na mochila e leva para casa. Então esse trabalho de formação de leitores, de profissionais que realmente gostem, curtam o que estão fazendo ali. O formador, o professor, o mediador, o bibliotecário, se ele não estiver ali porque realmente ele curte a parada da leitura, para o estudante não vai fazer efeito. Tem que ser alguém que entenda o que é ser o leitor,
como se forma, como se encanta, né? Alguém mencionou também aqui alguma coisa da nossa formação literária, dos cânones, né? Dessa coisa europeizada, que não é má, né? Mas a gente precisa diversificar, precisa escutar o estudante. Antes de eu trazer para a biblioteca ou para a sala de aula, eu faço um levantamento, questionário. O que é que tu gosta de ler? Qual autor que você conhece? Quais são os temas que você gostaria de ver representados na literatura? O que é que te agrada? Para começar nessa formação para estudantes com algo que chame a atenção do menino. Porque de repente Dostoiévski é massa. E Antônio Cândido diz que é um direito do trabalhador, um direito do operário, um direito do estudante, de todos, Dostoiévski. Mas, de repente, como estratégia para a formação de leitores, neste momento, para o meu aluno suburbano de Linha do Tiro, o bairro da minha escola é Linha do Tiro, né? De Linha do Tiro, um menino, muitas vezes, um menino ou uma menina preta ou parda, que está ali numa situação de violência, que muitas vezes, se não tiver aquele alimento que está oferecido na escola, não vai ter o que comer em casa. E eu vou dizer, a gente vai trabalhar Dostoiévski. E aí? Uma coisa, então, é importante, ele pode ser leitor, sim, de Dostoiévski. E eu tenho a alegria de dizer que os meus estudantes não são só leitores, eles também são produtores, eles também são escritores e eles também têm a possibilidade de utilizar a escrita literária para dizer o que eles pensam no mundo. Não precisa nem virar escritor, mas só a oportunidade dele dizer o que o mundo representa para ele, o que ele está sentindo, já é uma autonomia, já é um olhar crítico sobre o mundo, né? Então, voltando, para eu partir de um autor ou de uma literatura, de uma representação um pouco mais distante dele, é preciso que isso seja acordado com os estudantes e que seja a escolha deles. Mas, em todo caso, é importantíssimo ouvir esse estudante. Quais são os interesses dele? O que é que ele está querendo, né? É o quê? Como é que a gente vai trabalhar a literatura com esse menino? O que é que a gente vai utilizar em sala de aula? Quais são as estratégias? Quais são as metodologias ativas para trazer esse estudante, não é? E o mercado está trazendo muita coisa interativa, muita coisa de movimento, muita coisa que o estudante se misture com aquela obra e vivencie. As tecnologias estão aí, a gente não pode fugir delas, né? Quantas vezes os meninos escolheram um livro de um autor, por exemplo, contemporâneo, a gente não tinha acesso, eu falei com o autor liberou em PDF, a gente baixou, o menino leu no celularzinho. Então, para essa formação de leitores, para a gente realmente trabalhar esse livro na educação básica, a gente tem que estar muito atento, muito ligado no que está acontecendo, das tecnologias, as nossas estratégias para quando a gente chega no estudante, ouvir o estudante, ver os espaços como estão dentro da escola, né? E ainda eu acho que não foi a leitura para finalizar, e a literatura literária ainda não tem o espaço necessário no ambiente escolar. E isso reverbera não só na formação humana, crítica e cidadã do estudante, mas também reverbera nas outras disciplinas. O estudante que não compreende o enunciado, né? Mesmo que ele saiba fazer aquele cálculo de matemática, por exemplo, se ele não entender o enunciado que está sendo pedido, ele não vai conseguir fazer. Então, eu acho que a questão da crise da escola, da educação, tudo isso tem como base o espaço que a leitura ainda não está tendo. A leitura e a literatura não pode ser nos intervalos. Ela é base e para todas as disciplinas. Vai da formação humana ao pedagógico. Com considerações finais. Obrigada. Obrigado, professor. Gente,